Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Estênio Moura aqui. Quero falar um pouco sobre uma das coisas que mais mudou a forma como eu enxergo a produtividade. Quero falar sobre cronotipo. Não sei se você está familiarizado ou familiarizada com esse termo, mas a gente vai falar muito sobre os seus horários, né? Não só sobre sono, porque quando a gente fala de ciência do sono, a gente pode entrar em muito detalhe. Eu não quero entrar em detalhes médicos, primeiro porque eu não sou médico, e segundo, porque eu acho que a gente não precisa de tantos detalhes para poder utilizar melhor o nosso cronotipo base, natural, para trabalhar melhor, para viver melhor, para aproveitar melhor as horas. E aí é importante dizer que não é só sobre trabalho, é sobre como a gente consegue aproveitar melhor o nosso dia, né? Que horas que é o melhor horário para eu fazer atividade física? Que horas seria o melhor horário para eu ler um livro? Que horas seria o melhor horário para eu estudar? Então, todas essas coisas elas estão muito ancoradas em momentos que são mais naturais para nós, né. Então eu vou falar muito sobre isso. Antes disso, eu quero pedir para que você se inscreva, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para receber os vídeos que eu vou postando aqui todas as semanas. É bastante conteúdo e eu espero poder contribuir aí com o seu desenvolvimento, tá bom? Muito bem. A primeira vez que eu tive contato com esse tema ou com esse conceito de cronotipo foi ali em 2017, quando eu estava num formato de trabalho 100% presencial, trabalhava numa agência de propaganda, e eu lembro que eu passava o dia em reunião. Então, essas reuniões elas consumiam todo o meu dia e por causa disso eu sempre deixava as coisas mais importantes, as coisas que me demandavam muita cognição para o final do dia. Um dia chegando na agência, né, totalmente esbaforido, desesperado com essa situação, eu virei para o meu diretor, eu era gerente na época, e falei assim: "Cara, não tem como, porque eu passo o dia em reunião e quando chega o final do dia, eu preciso trabalhar em coisas que são importantes". Então ele virou para mim e falou assim: "Cara, não tem como você, continuar com a vida desse jeito". E eu falei: eu sei, mas como é que eu posso fazer para ser diferente?". E aí ele me perguntou o seguinte, e essa frase ela me fez entrar nesse estudo sobre cronotipos, sobre horários e tudo mais. Falou assim: "Se você pudesse escolher um horário para fazer as reuniões, que horário seria esse? Todos os dias". Quando ele me perguntou, eu lembro que não ficou, especificado para mim exatamente a hora, mas ficou muito claro para mim que o período da tarde era um período que, naturalmente, a minha energia baixava e que, por causa disso, eu gostava de estar com as pessoas no período da tarde. Então, acho que isso foi uma primeira consciência. E muito rapidamente eu pensei, lembrei de toda a minha jornada, assim, desde criança. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa matutina, então, meus pais dizem que, e eu lembro disso também, quando a gente morava ali no Brooklyn, não nos Estados Unidos, mas em São Paulo mesmo, e de sábado a gente ia ao clube, e a gente sempre saía para o clube tipo umas 7h30 da manhã, porque eu treinava futebol e o treino começava às 8. E aí sempre que eu acordava no sábado, eu acordava tipo 5h30, 6 da manhã, já ansioso para poder ir para o clube. Eu nunca tive dificuldade de acordar de manhã, então, pela manhã assim cedo, se você me vê acordando às 4 da manhã, claro que eu me esforço mais, não é meu horário natural, mas é um horário que eu acordo e gosto de acordar e não tem dificuldade de acordar, tá. Hoje eu já até acordo naturalmente, já estou bem habituado, mas, isso me fez perceber que eu tendia a ser uma pessoa mais da manhã, assim, com muita energia de manhã. Então, fazendo também uma remontagem dos anos trabalhando, sempre o período da manhã foi um período de mais cognição, de mais energia, de mais foco e tal. Então, quando ele me fez a pergunta de quais horários que eu preferiria, eu falei, cara, gostaria de fazer as reuniões à tarde. E aí, a partir disso, e não é esse o tema especificamente, quando que eu vou fazer reunião, quando que eu vou organizar as minhas reuniões e tudo mais, existe um vídeo só sobre isso, sobre reuniões, eu quero falar mais sobre os horários. A partir disso, eu comecei a entender que determinadas atividades faziam muito sentido serem feitas em determinados horários. E como que eu percebi isso?
Teve um dia que eu fui fazer uma atividade complexa, chata, aqui do meu trabalho mesmo, que era montar um treinamento. Cara, montar o treinamento corporativo em si é muito chato, muito chato. Só que eu tenho que fazer, porque é um dever meu realizá-lo. Logo, eu precisava encontrar um horário para fazer. E determinado dia, eu só encontrei o período da noite para fazer, né? Final da tarde. Botei os meninos para dormir, 7h30, noite mesmo, né? Falei, cara, vou reservar uma hora aqui para montar esse treinamento. Não era um treinamento novo para mim, então era um treinamento de produtividade, de gestão de escolhas e tempo. Então, era um treinamento que eu acreditava que em uma hora eu resolveria, porque de fato, uma capacidade alta, eu resolveria em uma hora. Só que aí eu fui resolver esse treinamento e o que que aconteceu? Eu peguei o treinamento lá, era um PowerPoint para montar, e eu comecei a montar ele às 19 horas, 19h30, por aí. Só que eu comecei a montar e eu comecei a travar. Eu comecei a ter dificuldade de concatenar as ideias, a narrativa que eu queria fazer. E aí, por uma procrastinação intencional, e por isso que muitas vezes eu digo que você, às vezes, deve procrastinar de propósito, né? Como o Rory Vaden fala no livro Procrastinate on Purpose. Em uma procrastinação intencional, eu falei assim: quer saber, cara? Eu vou fazer amanhã, a primeira coisa que eu for fazer vai ser isso. Então, no dia de amanhã, então imagina que isso foi hoje, eu tive esse pensamento. Então, amanhã, o que que eu vou fazer? Eu vou organizar minha rotina da seguinte forma: tenho os meus rituais lá de manhã, já falei sobre eles aqui. Vou pegar 20 minutos para tarefas fáceis, que é como eu conduzo o meu dia para que a gente possa ter já tração nas coisas mais fáceis, e vou reservar aqui uma hora para trabalhar nessa apresentação. E foi aqui que eu percebi que esse negócio era realmente muito louco. Por quê? Porque aqui eu fiquei até umas 8h30, que é mais ou menos a hora que eu durmo, né, entre 8h30 e 21 horas, e eu não consegui sair do lugar. Eu não conseguia produzir as coisas do jeito que eu gostaria de produzir. E eu falei, cara, desencana, amanhã eu faço. Procrastinei. Dava para procrastinar. Dava para deixar para amanhã. Só que quando eu fui fazer isso aqui por volta das 8h30 da manhã, o que eu estava estimando em uma hora para fazer, eu fiz em 40 minutos. E aqui vem uma coisa que muita gente tem dificuldade quando se fala de produtividade e gestão de tempo. Eu ouço e as pessoas me falam o seguinte: Stênio, eu tenho muita dificuldade de estimar o tempo para fazer as coisas. E aqui existem dois pontos importantes. O primeiro deles é que é difícil a gente estimar quanto tempo a gente gasta para fazer determinada coisa se a gente não fez aquilo muitas vezes. Só que eu já tinha feito muitas vezes aquela atividade de fazer a apresentação, o treinamento. Só que mesmo com toda a capacidade de conhecer quanto tempo eu levaria, eu não consegui fazer em uma hora porque eu fiz em um período diferente. A segunda coisa não é só o que você faz, é quando você faz. Isso nos traz muito aos 3 princípios da produtividade, né, estratégica, que são o que a gente faz, quando a gente faz e como a gente faz. Veja, se você tem dentro do seu backlog inteligente tudo que você tem para fazer, você passa, a partir do seu autoconhecimento, do seu cronotipo, a definir quando você vai fazer. E você vai trabalhar isso dentro da agenda Smart, dentro dos processos da agenda Smart. O como você faz está muito ancorado ao foco e também o fatiar. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero que você entenda que, claro, no momento que você escolhe quando fazer, o foco ele vem mais fácil. Para mim é mais fácil focar de manhã do que focar à noite. Para você talvez seja diferente. O cronotipo dá origem ao chronoworking. Depois dá uma pesquisada e muitas empresas já estão falando de adaptar os horários de trabalho ao cronotipo dos colaboradores. Por que que isso seria ruim? Não seria ruim. Seria bom. Porque existem vários tipos de trabalho que podem ser feitos de forma assíncrona. Existem várias partes do nosso trabalho que a gente não precisa estar ao vivo. Existem várias partes que a gente precisa estar ao vivo, seja online, seja presencial.
Mas quando a gente abre a possibilidade para entender que somos diferentes, abre-se também a possibilidade da gente melhorar a performance sem precisar trabalhar mais e sem precisar trabalhar nos horários que nós temos de convenções. Ao mesmo tempo que entender o seu cronotipo vai te ajudar em outras questões da sua vida que não trabalho. Então, por exemplo, o horário de treinar, o horário de atividade física. Às vezes você tem mais disposição na hora do almoço, não é de manhã, como muitas pessoas treinam. Às vezes é à noite. Existem três grandes cronotipos. Existe o cronotipo matutino, eu não vou entrar no detalhe de horário tecnicamente aqui. Existe o cronotipo vespertino e existe o cronotipo intermediário. Provavelmente você sabe qual você é. Se você gosta de acordar muito cedo, antes das 6, você é matutino. Se você gosta de acordar entre 6 e 8, você é vespertino. E o intermediário não vê muita diferença, essa é a verdade. E a maioria da população é intermediário, que tem o maior pico de energia entre 10, na verdade, entre 10 horas e 17 horas. O maior pico de energia vem nesses horários, mais ou menos. Então, quando você tem uma percepção, você começa a modular o seu dia, você começa a pegar o seu dia, então eu sempre desenho isso, né? Você começa a dividir entre manhã e tarde, e você pode, em um terceiro momento, dividir noite, e entender quando que vai entrar a leitura, quando que vai entrar a atividade física, quando que vai entrar espiritualidade, espiritualidade, quando que vai entrar trabalho focado, quando que vai entrar reunião. Isso eu explico bastante no Smart, na Agenda Smart. Então, se quiser, acessa o link aqui que você descobre. Mas, entretanto, todavia, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não somos pessoas, isso é muito importante dizer, nós não somos pessoas noturnas. Veja, que eu coloquei que existem 3 tipos de cronotipo: o matutino, o vespertino e o intermediário. Não tem o cronotipo noturno. Muitas pessoas dizem, eu gosto de trabalhar de madrugada. Isso não existe, tá, gente? Se você vai estudar a ciência do sono, você vai ver que nós somos seres feitos para ficar acordados à luz do dia e dormindo quando o sol se põe. Inclusive porque os nossos hormônios de regeneração cerebral, celular, eles são produzidos durante a noite, principalmente. Vamos falar aqui de melatonina. O pico da melatonina é entre 2h30 e 3 horas da manhã. Então, nesse horário, você deveria estar dormindo. Claro, existem casos onde a pessoa trabalha de noite, segurança, trabalha em boate, sei lá. Mas o natural para o ser humano é ficar acordado de dia e dormir à noite. Então não me venha com essa história, eu sou noturno, eu gosto de trabalhar de madrugada. Na verdade, o que pode acontecer é, às vezes você quer trabalhar de madrugada porque é o momento que você tem silêncio. Porque provavelmente você não está conseguindo organizar a sua agenda para ter momentos de silêncio e de foco quando todo mundo está acordado. Você deixa ser interrompido, você não consegue encontrar um lugar adequado para se concentrar, e assim por diante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é o seu cronotipo, se é manhã, se é matutino, vespertino ou intermediário. Por percepção você consegue, e também existem testes na internet, tem um teste que você pode procurar, procura aí, cronotipo Instituto do Sono teste. Você consegue fazer o teste. E aí você começa a modular a sua agenda, modular a sua rotina em função do seu cronotipo. Stênio, mas eu trabalho em um lugar que é das 8 às 5. Tudo bem. Você vai organizar o seu dia em manhã e tarde, como eu fazia. Eu organizava, por exemplo, reuniões de tarde e trabalho focado de manhã. Então existia toda uma negociação com as pessoas que iam me chamando e também quando eu convidava as pessoas para reunião, para que isso acontecesse. Acontecia grande parte do tempo. Né? Então você precisa reassumir o controle da sua rotina, reassumir o controle da sua agenda, e isso passa por autoconhecimento, nesse caso, do seu cronotipo. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de o quanto que o sono influencia na sua produtividade, o quanto que os horários influenciam na sua produtividade, o quanto que equilibrar essas energias internas, né, nada esotérico, mas energia mesmo, física, mental, emocional e espiritual, vão te ajudar a produzir melhor, te ajudar a viver melhor no final das contas, tá
tá bom? Então, se fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Fique com Deus e até a próxima.